Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, sou professora, sobretudo mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 2 anos de idade, hoje já está no Fundamental 2, e o que eu trago aqui é minha experiência de uma década, vivendo o autismo diariamente, sobre essas 3 nuances, E os desafios do autismo e, sobretudo, de uma inclusão, não é? E o tema de hoje é qual os pré-requisitos para ser um bom mediador, né? E aí, primeiro deles, não é? Primeiro quero dar um parabéns às mediadoras, a quem gosta dessa área, quem gosta da área de inclusão, quem se desafia, porque ser mediador é se desafiar, porque afinal de contas, como eu sempre falo nos conteúdos que a gente produz, o mediador ele vai fazer um curso ali de 30 horas, 40 horas, e essa formação, assim como a formação para a gente fazer adaptação e tudo, não é uma formação restrita a uma área só, não é? Então, quem vem de licenciatura, quem normalmente para ser mediador a pessoa vai e faz um curso pequeno, não é? As cargas horárias não são grandes, e mesmo assim você sai do curso achando que não sabe nada, não é? Porque você não tem toda a informação que você precisa num local só, não é isso? Você precisa trocar, você precisa dialogar muito. E aí, normalmente, da mesma forma que a adaptação, a gente precisa estar transitando pela área pedagógica e pela área comportamental e conversando, fazendo diálogo, né? Eu falo muito de trinômio, escola, família e terapia. Da mesma forma, para o mediador, ele se tornar um bom mediador, e eu gosto de usar se tornar, porque o mediador, ele é formado no dia a dia, e ele não é formado assim quando ele sai da sua formação. Então, tem que gostar muito do que faz. Então, esse é o meu primeiro pré-requisito para ser um bom mediador, né? Obviamente, gostar do que faz. Você vai trabalhar com uma criança que tem atraso de desenvolvimento, então ela vai responder no tempo dela, você tem que estimular para que esse tempo de resposta diminua, até que ela chegue à autonomia, mas assim, é algo que às vezes você vai pegar, vai montar, vai fazer, e a criança não vai responder. Então tem que ser assim como a educação, trabalhar com a educação, e quem está aqui, eu tenho certeza que gosta muito do que faz, né? Então, se você é professor, se você é mediador, você ama o que faz. Se você é familiar, você ama estar do lado do seu filho, estimulando essa inclusão e trabalhando bem no contraturno e dando o suporte para que esse turno escolar fique bom. E o professor, o mediador e o terapeuta também tem que amar o que faz, né? Então eu acho que isso aqui é até redundante, mas é bom a gente falar, porque se você gosta mais ou menos, não é sua área não, né? Você tem que gostar muito do que você faz. Segunda coisa é ser alguém da confiança dos outros dois lados, não é isso? O que acontece? Eu falo muito em trinômio, escola, família e terapia. E o que acontece? O mediador, ele fica ali normalmente entre a família e a escola, né? Ele é como se fosse da escola, e aí, só para esclarecer, tem mediadores que são custeados pela escola, tem mediadores que a família custeia, e isso vocês, até ao longo aqui do vídeo, eu vou falar que vai ser uma variável que não vai ser a principal, porque na verdade a principal variável para uma boa mediação, e eu já vivi as 2 experiências, tanto uma mediadora custeada por mim, quanto uma mediadora custeada pela escola, e o que sempre eu procurei fazer foi o diálogo, não é isso? E é o diálogo que faz a diferença para essa inclusão estar acontecendo, não é? Então, se você tem um mediador, que ele conversa com a família, que ele conversa com a escola, transita bem na escola, e ele também ouve o que o terapeuta precisa que ele faça, né? E faz o que é necessário, poxa, vocês já estão com 80% do caminho andado para a inclusão. Então, assim, vou matricular meu filho na escola, vou falar primeiro como mãe.
o que você recomenda? Se o mediador é custeado pela escola, a escola já indica, você não tem como interferir nisso, não é isso? E aí o que é interessante você construir a partir daí é essa relação de diálogo com o mediador que foi colocado, né? E aí o que eu vejo muito acontecer, infelizmente, é que quando o mediador é custeado pela escola, a escola meio que fecha ele quando dá errado, né? E que ele não tem acesso à família, não dá um feedback para o terapeuta, e aí essa conexão fica quebrada, não é isso? Então, eu arrisco dizer que é muito perigoso isso acontecer, porque o dia a dia escolar, o que está acontecendo, precisa ser acompanhado e ser feito um ajuste diário, né? Diário ou semanal. Então, assim, essa conversa precisa estar acontecendo. Quando o mediador normalmente é custeado pela família, a mesma coisa. Não é a família chegar a custear, né, o mediador e deixar ele se virar. É você dar suporte a esse mediador. Se você puder capacitá-lo, se você puder colocar ele na clínica, de vez em quando para ir na clínica, ou então o terapeuta ir na escola, enfim, fomentar, não é? Esse diálogo. Então, isso é fundamental para que essa inclusão e essa mediação deem certo de verdade, não é? E aí, ser alguém, sobretudo, que seja solícito, não é? E capaz de fazer esse diálogo, não é isso? E ser alguém da confiança desses lados, não é? E aí, eu, particularmente, sempre tive como prioridade ser alguém, né, da confiança da escola. Porque, afinal de contas, é igual como se eu falasse assim, eu vou sortear aqui, hoje no YouTube, um faxineiro para ir na sua casa. Só que esse faxineiro, ele precisa da chave da sua casa. Alguém vai dar a chave da casa para eu mandar um faxineiro que você não conhece? Não. E aí, eu gostaria que vocês pensassem por esse lado, não é isso? Alguém que vai entrar na escola, vai transitar na escola, diariamente na escola, tem que ser alguém que tem um bom relacionamento com essa escola. Então, eu sempre procurei o quê? Quando hoje a mediadora é custeada por mim, e na verdade, praticamente ao longo da vida escolar dela toda. Mas o que aconteceu? Eu procurei ir na escola e perguntar, vem cá, o que vocês indicam que eu possa capacitar para ser o mediador? E aí, já tive experiências boas e ruins. Já tive experiência de capacitar, custear e o mediador não querer fazer. Já tive experiência de nem às vezes custear e o mediador ser tão solícito que a inclusão flui naturalmente. Já vi experiências também e já tive experiência de custear, e é a que eu tenho hoje, ter esse feedback, não é isso? E ser alguém da confiança da escola, e graças a Deus a inclusão está fluindo super bem. Então, ser alguém mas o que foi fundamental para que essas mediações acontecessem? O mediador ser alguém da confiança da escola. Então, eu sempre, nas 2 vezes que eu precisei custear, eu sempre falei assim, olha só, quem vocês conhecem que vocês possam estar me indicando para ser mediador? E eu quero o perfil A, B e C. E aí a escola, eu tenho essas 2 opções. E aí você entrevista, e aí você vai pelo feeling, pela formação, e aí você vai fazendo sua escolha. Então o mediador está pronto. Não. Aí que começa o trabalho, não é? Porque lapidar esse mediador é um ajuste diário. Você é família, como é que você lapida esse mediador? Ensinando a ele o que você é especialista. Se você é familiar, você é especialista no seu filho. Então, você mapear com ele como seu filho funciona, o que o deixa nervoso, o que não deixa,
E isso só a família pode fazer, nem a escola, nem a terapia. Então, você colocar o especialista no seu filho, no que o seu filho gosta, o que deixa o seu filho com algum distúrbio. Ai, meu filho não gosta de barulho, um exemplo. Ai, minha filha não gosta daquele personagem, não é? E isso é muito sazonal. Então, assim, a família está dando esse feedback. Ai, ontem ele viu um filme e ficou meio tenso, dormiu mal. Você dar esse feedback ao mediador é hiper importante, não é? Então, assim, este é o papel da família. E qual é o papel do terapeuta? O papel do terapeuta é olhar o terapeuta, ver a criança, né? Ir ao terapeuta, normalmente esse mediador, e ouvir o que esse terapeuta pode dar de contribuição para o dia a dia escolar, não é isso? Então, o terapeuta ir na escola e ajudar, dar a mão, sim, a esse mediador e a essa escola, não é? E isso aí, enfim, ter essa confiança e ter esse diálogo, não é isso? E aí já tá lá, já escolhemos o mediador, alguém da confiança, e que pode sim, às vezes, ser alguém, um conhecido que alguém conhece, e isso funcionar super bem. E isso é o dia a dia que vai te dizer se esse mediador você escola, se esse mediador está trabalhando legal, você familiar, se esse mediador está te dando um feedback das coisas que precisam ser feitas, do que enfim, esse trânsito de informação está funcionando super bem, né? E quando eu falo trânsito de informação, não é fofoca, não. Trânsito de informação é o que a criança precisa, como que ela funcionou, que aula que ela gosta, que aula que ela não gostou, que atividade que ela fez, que ela funcionou bem, a adaptação foi feita, ai, legal, funcionou essa adaptação assim, e essa adaptação ser repassada para o professor está engajado no processo, né, que a gente fala muito desse trânsito de informação, e esse mediador ser essa voz, não é, dessa criança. Então, gostar do que faz, alguém da confiança dos lados do trinômio, e terceiro pré-requisito, né, ser perspicaz, não é isso? Ser o olho da criança. Por que uma criança precisa de mediador? Por que um adolescente precisa de mediador? Porque ele não consegue passar, se expressar a ponto de caminhar sozinho, não é? Ou ele, quando chega no social, ele fica para trás, ele não consegue se proteger, ele não consegue muitas das vezes falar quando é uma criança menor, não consegue às vezes dar conta daquele bando de atividades educacionais que tem que ser passadas. Então, por diversos motivos, esse mediador tem que ser esse olho, né? Tem que completar o que essa criança, esse adolescente não consegue, não é isso? E ao mesmo tempo é um grande desafio, que eu gosto de brincar que as mediadoras elas deveriam ter uma pílula para ficarem transparentes, porque se isso acontecesse, nosso problema já estava resolvido, não é? Porque ele ia ficar transparente e ia fazer tudo como se fosse um fantasminha. Mas não é isso, né? É uma criança que você percebe que ela está crescendo, né? E aí você imagina um adolescente, é o grande desafio hoje que eu tenho. Minha filha tem 12 anos, mas a mediadora, ela tá no grupo, né? Então ela tá ali no grupo, mas ela não pode ser uma mãe, né? Ela não pode ser uma tia. Ela tem que dar asa para ela voar, porque senão a gente não vai conseguir a nossa autonomia, a nossa tão famigerada autonomia, que é o que a gente quer, não é isso? A gente não quer que seja aquela, então muito cuidado, né, com esse perfil que às vezes a gente encontra de mediador, que é meio uma babá, né? Não faça isso. Se a criança ainda é pequena, tal, você tem que estar ali mediando, você tem que estar ali traduzindo as questões sociais, as questões sensoriais, mas não fazendo tudo pela criança. Eu ouço muitos relatos de professores reclamando, por exemplo, que o mediador pega na mão da criança, faz tudo por ela, carrega a mochila da criança, não deixa a criança lanchar sozinha, a criança com a capacidade de fazer isso, né? Então tem que ter nem 8 nem 80, você ir olhando e vendo o que a criança na verdade precisa. E ser perspicaz, por quê? Ser perspicaz primeiro nisso, né? Em que eu tenho que intervir de verdade. Preciso que vá, enfim, olhar sobretudo as nuances, não é isso? E a nuance não daquela criança que xinga, né? Aquela criança da turma que visivelmente faz bullying. Aquela
aquela criança que visivelmente faz bullying ou aquela pessoa que visivelmente faz bullying, é fácil de ver, né? É óbvio que isso tem que ser evitado, tem que ser corrigido, não é? Então, serem tomadas as devidas providências. Mas o que eu acho, o grande desafio do mediador é perceber as nuances. Então, a nuance do que não está ocorrendo bem. Então, vamos falar, por exemplo, de bullying, né? Perceber esse bullying que acontece quando ele sai de perto. Perceber esse bullying, o discreto, né? A maldade entre linhas, não é isso? E é aquela criança, é boazinha, tal. Um exemplo, né? Que seja uma criança que faça uma maldade com a outra. E, de repente, perceber que o grupo deixa essa criança de lado. Acontece muito, gente, né? Então, às vezes, na frente do mediador, a turma tá ótima. Mas quando, se o mediador dá uma distância, você vê que dão as costas, fazem um aniversário e não chamam a criança do espectro. É muito comum isso acontecer e é muito doído. Você imagina, a criança tá ali na turma e é um aniversário, todo mundo é chamado, essa criança não é chamada. Então, se você percebe, por exemplo, o mediador, que tá tendo uma festa que todo mundo foi chamado, por que você não vai, por exemplo, na mãe dessa criança dessa festa e fala, poxa, fulano tem autismo, ele ainda não fala, ele ainda não é verbal, enfim, eu acho que esqueceu de dar o convite, né? Ser assim um diplomata, né? Eu costumo brincar com as minhas mediadoras, eu falo assim, e as mediadoras que eu conheço, vocês fazem aqui a mediação, depois vocês fazem prova pro Itamaraty, porque o mediador, ele tem que ser esse diplomata, né? E às vezes ele precisa falar com o professor, e às vezes é um professor que ainda não tem muito essa olhada de inclusão, e ele tem que ir chegando, né? Então eu acho que o mediador, ele tem que ser perspicaz, e numa situação como essa, às vezes chegar, poxa, ele tá tão triste, pedir mesmo, né? E falar, olha só, ele tá tão triste, às vezes até a sua criança mediada, primeiro que ela provavelmente vai estar percebendo esse bullying, né? Talvez ela não diga, mas ela certamente está percebendo. Mas ela precisa, você tem que trabalhar para que ela seja vista, principalmente no social. Então, perceber essa nuance de bullying, perceber, por exemplo, que o grupo mapear as crianças que, por exemplo, ela tem que ir no banheiro, por exemplo, né? Todo mundo precisa ir no banheiro, precisa sair, fazer um lanche. Perto de crianças que essa criança com autismo pode contar. Então, mapear essas crianças, parabenizar essas crianças, dizer a elas que elas estão se tornando, ou na verdade já são, seres humanos hiperempáticos, não é? E eu canso de falar aqui da importância da inclusão, sobretudo para os neurotípicos. Então, parabenizar as crianças, parabenizar as famílias cujas crianças e pares ajustados à idade fazem a inclusão, né? E aí você vê a criança que pega pela mão, chama para brincar. Então, uma coisa que você pode fazer é mapear essas crianças que vão ser os amigos, né? Os amigos mesmo que não vão deixar essa criança passar por uma situação ruim. E eu falo mais criança porque normalmente a gente vê essa mediação mais acontecendo na infância, mas na adolescência eu vou falar ainda aqui hoje de mediação na adolescência e o perfil do mediador que acaba mudando. Mas enfim, essa entrelinha você precisa ser muito perspicaz e depois fazer a prova do Itamaraty. Mas o que acontece? Perceber essas entrelinhas e ser esse mediador dessas relações, tá bom? E aí, partindo para a parte educacional, não é isso? Vamos lá, normalmente vem de formação de professor e normalmente, enfim, você tá lá com as atividades pedagógicas, né? Então, quando é um mediador, normalmente no Fundamental 1, normalmente ele vem de formação de professor. E aí, mas mesmo assim, quando chega no 4º, 5º ano, às vezes o nível, né, da dificuldade começa a aumentar e eu percebo que alguns mediadores meio que ficam com vergonha de fazer uma pergunta para o professor. E não, né? Você tem que sentar junto com o professor, falar, olha só, as adaptações estão sendo feitas assim, e, enfim, ter essa parceria, pedir ajuda, não é? Ser amigo do professor, né? Ajudar o professor, não ficar
com vergonha, não é isso? Então, não sei fazer material adaptado, vamos dividir essa adaptação, porque é tanto material, e eu falo isso aqui, que assim, a família de repente faz um mapa mental, a escola já faz um mapa mental, um rascunho do mapa mental, é uma forma de fazer adaptação, o mediador tem que estar engajado nesse processo de adaptação. E aí eu vejo às vezes algumas pessoas falando, não, o mediador não tem que fazer adaptação, quem tem que fazer é o professor. Gente, quem é que está ali no 1 a 1 com a criança? Então, assim, todo mundo aprende, todo mundo ajuda. Então, esse material adaptado, ele tem que estar sendo construído com esse diálogo. Então, assim, se o mediador pega e aprende a fazer o material adaptado, ele, quando abre o seu livro, por exemplo, o exercício, ele tem que sacar de adaptação. Ele precisa sacar de adaptação, ele precisa gostar de fazer uma adaptação, mesmo que ele não seja professor regente, mesmo que ele não seja o familiar que vai sentar no 1 a 1 em casa, mesmo que ele não seja terapeuta, ele está ali fazendo a mediação. Então, ele tem que entender como essa criança aprende e, dali, começar a se virar também, a se planejar, já ter as cartas na manga para as coisas que estão acontecendo em sala. Então, conversar com o professor, por exemplo, sobre o que vai ser dado para que essa mediação dentro da hora da atividade aconteça, né? A gente fala muito disso aqui nas nossas redes e nos trabalhos que a gente monta, mas assim, se engajar nesse processo de adaptação, obviamente, porque se o mediador acha que o trabalho dele é só noturno, também é um ledo engano, porque ele precisa se planejar para ter o trabalho bem feito no dia seguinte, tá bom? Então, pedir ajuda, né? Como é que eu faço uma adaptação? Vai lá enfim, nesse trinômio e pede ajuda nesse trinômio, tá bom? E outra coisa, falando de já essa criança ir crescendo e esse perfil ir mudando, não é isso? Normalmente no Fundamental 1, o que eu recomendo é que a criança, ela normalmente fique com alguém, é mais fácil você achar esse mediador. Por quê? É um mediador que normalmente ele tem a formação pedagógica, né? Vai ter a formação, às vezes nem às vezes é um estudante de psicologia, e é muito legal o pessoal de psicologia, às vezes, como entrando nessa área de mediação. Mas o que acontece é que, por exemplo, quando às vezes a pessoa é de uma área que não é de professor, ela acaba indo lá fazendo um curso de formação de professor, porque ela para ter esse lado do pedagógico, né? Mas também tem a variável comportamental, que o psicólogo e o estudante de psicologia já faz muito bem. Quando é o contrário, ter o contrário, né? Alguém já da psicologia ajudando nessa questão comportamental, porque, como eu digo a vocês, a grande dificuldade na inclusão é porque não é algo que você acha numa área de conhecimento só. Você tem parte do comportamento, você tem parte da educação. E aí você precisa trocar essas informações. Então, por isso que é tão difícil, mas não é nada impossível você ter, e a grande chave disso aí vai ser trocar informação. Alguém de uma área trocar a informação com a outra e vice-versa, não é? Então, só que assim, você está com uma criança no Fundamental 1. Então, normalmente, alguém da escola funciona muito bem. Como às vezes é uma professora no contraturno fazer a mediação noturno, funciona muito, porque a professora, ela já sabe ensinar, e aí, de repente, ela vai no terapeuta, o terapeuta vai na escola, ensina ela como é que estão essas variáveis comportamentais, e funciona muito. Por quê? Porque quando o professor já começa a adaptar, como é a área dele de adaptação, o que acontece? A adaptação está ali na mão da criança. E aí acabou, a variável comportamental, ela vai ficando de lado, porque muitas das vezes a criança tem o que a gente chama de comportamento disruptivo, que a criança quer se levantar e sair da sala. Por quê? Porque ela não recebe adaptação. E aí, quando ela não recebe adaptação, o que a pessoa faz? Foge, né? A criança vai querer fugir daquela atividade que está muito acima do nível dela. Imagina você numa aula de russo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Eu amo russo, amo idioma. Mas se você está entrou numa turma muito avançada, você pede para sair, né? E aí a gente ouve esses relatos. A criança do espectro não fica na sala. Ela não fica na sala porque a atividade dele não está adaptada a ela. E aí, se não está adaptada a ela, o que ela quer fazer? Sair. Quer dizer, espertíssima, né? Não tem nada de boba. E aí, com razão, né? Ela tem mais que gritar mesmo, falar, isso aqui não é pra mim. Então, adapta aqui pra mim. É isso que ela tá querendo dizer pra você, muitas das vezes, quando ela tá querendo sair da atividade. Agora, se você vai e coloca uma atividade no nível dela, adaptada a ela,
querida, dificilmente ela vai querer sair, porque está adaptada ao nível dela, não é isso? E aí, mas enfim, quando a criança vai indo pro Fundamental 2, eu que percebo que é interessante que esse perfil de mediador mude um pouco. Primeiro, a idade, né? Por isso que eu acho muito legal essa parceria com as universidades. Quando eu tenho visto funcionar muito bem, e é o que acontece, por exemplo, hoje com a mediação da minha filha, ser, por exemplo, um estudante de licenciatura. Porque o estudante de licenciatura, primeiro que ele é mais novo, né? Normalmente, ele é um estudante que vai estar ali na faixa dos 20 e poucos anos, é muito suscetível ao aprendizado, né? E ele vai aprender essa prática para depois ser aquele professor que vai incluir, né? Então é menos um que vai dar trabalho, que vai ter problema, porque ele vai aprender a fazer adaptação desde muito cedo, né? E aí, eu acho muito legal quando esse mediador, e é o que acontece comigo, e não é só comigo, com algumas pessoas que eu tenho visto, dessa inclusão está dando certo no Fundamental 2, de ser alguém de licenciatura, não é? Normalmente de licenciatura. Porque o que acontece? São muitas matérias, né? E eu até explico aqui como a gente funciona aqui. Ela é de humanas, né? Ela é licenciada tá na graduação, né, de português. E eu falei, quando foi para escolher a mediação dela na escola nova, na escola do Fundamental 2, eu falei, quem vocês conhecem? Eu não conhecia ninguém. Falei, quem vocês conhecem que eu acho que é esse perfil, que é alguém que gosta de estudar, que gosta de correr atrás. Aí me indicaram ela, que eu amo. Um beijo, Ana, te amo. E aí, mas o que acontece? Vem como? Não sei nada, não sei mediar. Falei, calma, relaxa, a gente vai aprender, isso é no dia a dia, mas eu vou te ensinar. E aí eu ensinei a ela o que eu já ensino aqui a vocês, como construir um mapa mental, como o espectro do autismo funciona, e normalmente quem é de humanas tem uma certa dificuldade disso, porque justamente por discursar muito, escrever muito, acha que a criança do espectro, por mais que... Aí a minha filha, olha que a minha filha é de humanas, o espectro, ele é mais material, ele aprende mais no material. Então, por isso que eu digo duas coisas, que você tem que ensinar a materializar esse conteúdo. Eu acho que, se eu posso resumir a adaptação, é nisso, né? Você trazer para o concreto, não é tudo que está sendo aplicado em sala. E foi isso que eu ensinei a ela e ensino até hoje, faz adaptações maravilhosas. Estou convencendo ela a fazer um curso de mediação aqui para vocês, porque, sobretudo, trocar com vocês essa experiência, não é, do desafio de você ir para o emprego sem saber nem por onde começar. E relaxem que é assim mesmo, porque justamente por ter essa dificuldade de você encontrar tudo num local só. Mas, enfim, eu fiz ensinei a ela como que era feita, né, a adaptação, e ensino até hoje. Na verdade, a gente revisa diariamente, e ela fica mais com a parte de humanas, não é? E eu, como sou de ciências e de exatas, eu fico com a parte mais de biológica e de exatas, não é isso? E aí eu tô falando que eu faço os mapas, mas quando chega lá na escola, ela que senta com os professores e sentam junto para fazer as questões da prova, e eles sentam entre si, mas ela dá esse feedback de como isso ser feito, e o feedback de como ela funciona no dia a dia, conversamos com os terapeutas, e assim nós fazemos o nosso diálogo, as nossas adaptações, os nossos mapeamentos e as nossas evoluções, não é? E aí um revisa o que o outro está fazendo. É assim que funciona comigo, né? Eu não tenho como, Ana. E é o que eu falo para vocês, façam como vocês possam, não é? E se você puder, sim, colocar um mediador, procure esse perfil, um perfil de estudante já no Fundamental 2, porque você imagina um adolescente com uma pessoa muito mais velha, né, perto desse adolescente. Você, eu acho que acaba afastando do grupo, né? E aí, quando é um mediador, eu estou gostando muito dessa experiência, não é? E
e você tá incluído no grupo quando você é mais novo, acaba ficando mais fácil muitas das vezes, né? Então é uma dica que eu dou, mas que não é uma lei, não é? É algo que acontece comigo, vejo acontecer com outras pessoas e acho isso muito legal. Então essa galera aí, estudante de licenciatura, a gente vai nas universidades, eu vou muito na universidade, então eu vejo muito isso. Às vezes lá o papel, a vaga para mediador. Aí próprios estudantes, né? Às vezes eu vejo eles lá, aí eles... e eu não sei fazer isso não. Falei, vai lá que você vai aprender. Aí eles, poxa, falei, vai e é lá que você vai aprender. E a gente tem tido muito feedback quando o perfil acaba mudando no segundo grau, no ensino médio, porque eles saíram do ensino médio agora há pouco, né? Eu tenho 40 anos, quando eu olho a matéria das minhas, eu falo, meu Deus, esse ensino médio é outro, esse Fundamental 2 é outro. Então a gente não lembra, né, de tudo. Então, assim, eu lembro mais das coisas da minha área porque eu vejo, né, diariamente. Mas o que não é história, quando eu olho o conteúdo de história, Rejane é professora de história, eu falo, Rejane, pelo amor de Deus, não lembro disso aqui, nem lembro de ter dado isso aqui na minha vida escolar, né? Eu vou ver isso aqui depois, tal. Mudou tudo, né? E quando esse estudante, ele já saiu há menos tempo do ensino médio, isso vai te ajudar. Porque, na realidade, ele ser alguém que deu conta desse ensino médio, né? E ele vai aprender a fazer essa adaptação para essa criança e, estando na licenciatura, eu acho que tem muito a acrescentar, tá bom? É a minha dica. Mas a minha mediadora não é de licenciatura, é de psicologia. Ela também fez a graduação, para chegar na graduação, ela chegou até o ensino médio. Então, eu acho que, sobretudo, ser um bom estudante, porque é muito material, gente. No Fundamental 2, são 12 matérias. E aí, se a pessoa estiver achando que vai cair do céu a adaptação, não vai, né? Se cair, me diz, porque eu quero ir lá também. De algum lugar que caia tudo da mão, assim. Porque eu tenho que trabalhar e muito, né? E graças a Deus, porque prefiro isso do que ter que tirar minha filha da escola porque a inclusão não foi feita, não é? Então, essa dica de licenciatura eu acho legal, ou alguém com esse perfil de estudo interessante, que goste de estudar, e termino com o que o mediador pode fazer para indicar, para fazer essa terapia acontecer dentro da escola, né? Além da adaptação, e aí tanto de Fundamental 1 quanto de Fundamental 2, o grande objetivo da inclusão, sobretudo, é o treino de habilidade social, não é? Então é isso que justifica a criança, por exemplo, e o adolescente estar na escola, mesmo que ela não esteja no nível da turma, mesmo que ela esteja precisando ainda terminar uma alfabetização, precisando fazer sim a prova adaptada, talvez ao longo da trajetória escolar inteira, mas o quê? Porque só por que manda a criança para a escola? Meu Deus, não era melhor deixar numa clínica? Às vezes tem esses questionamentos. E aí eu já falo com a ciência, né? A ciência justifica a inclusão, um dos motivos, obviamente que enfim, todos os ganhos que se tem com uma boa inclusão, mas, sobretudo, colocar essa criança com um par ajustado à idade. E aí, como é que você vai fazer, por exemplo, um trabalho em grupo? Essa criança vai ser vista. Uma boa dica é você mapear o que eu vou falar mais de criança, mas é a criança ou o adolescente, o que a criança ou o adolescente gostam de fazer, no que eles são bons. E aí já vou dar umas dicas aqui para vocês. Jogo da memória, essas brincadeiras que não exija tanto aquela compreensões tão rebuscadas. Então, um cabo de guerra, um pique, não é isso? E aí um pique adaptado às vezes, porque o que acontece no pique? O pique, se a criança gosta de correr, né? Mas às vezes ela não sabe quem é que tá pegando, quem é que vai ser o pegador da vez. Então, uma forma de você adaptar esse pique, por exemplo, é você pegar uma folha, marcar esse pegador. Então, botar uma capa, botar um chapéu, botar algo que visualmente
a criança veja quem é o pegador, porque senão acontece muito, eu ouço às vezes uns relatos assim, e eu botei ele para brincar de pique, mas ele não sabia quem era o pegador, então ele ficava na frente para a criança pegar ele, e aí acaba que as outras crianças falam, ele não gosta de brincar de pique, e na hora de chamar, e às vezes ele gosta pra caramba de correr, gosta pra caramba de brincar de pique e acaba não brincando porque não tá sabendo brincar. E aí as crianças acabam deixando ele de lado, né? E aí você pode fazer isso. Levar um marcador, né? Você, normalmente, quem tá brincam de pique, eu vejo lá os do Fundamental 2 também brincando, de corrida, essas coisas, mas enfim, mais é a criança do Fundamental 1 até o Fundamental 1, né? Brincar de pique, então, de corrida, não é? Essas brincadeiras que você dá essa indicação caso a criança não perceba, né? E isso é uma adaptação de brincadeira. Ou então, não tô sem nada, né? O ideal é ter um marcador mesmo. Rolou o pique ali, você tá sem nada na mão. Você dizer para a criança, tá com fulano, dizer para ela, ser o fantasminha e aí para que ela perceba quem é que é o pegador da vez, por exemplo, né? Por exemplo, jogo de, a mãe comenta, uma pergunta para a família, o que ela gosta de brincar? Gosta de brincar de jogo da memória? Pega 2 ou 3, procure brincadeiras que ela realmente seja muito boa, para que o grupo consiga ver que não é o autista, é uma pessoa que por acaso tem um laudo, né? E é uma criança como outra qualquer, que ela brinca como outra qualquer e não é maravilhoso brincar com ela, não é isso? Porque todo mundo gosta de ser desafiado. E o neurotípico também vai querer brincar com aquela criança que é muito boa em jogo da memória. E ele, normalmente, vou avisar logo que ele vai perder, porque é só o menor quebra-cabeça que ela fez aqui com 3 anos de idade. Senta e faz que a gente faz quebra-cabeça, muito quebra-cabeça. E não só quebra-cabeça, mas esses jogos todos de jogo da memória, essas coisas que exijam. E aí vai ser a tua base para fazer adaptação, inclusive, que como eles são muito bons em figuras, em posições, quando a gente faz os treinos todos de tabelas, por exemplo, diferença da história antiga e história medieval. Você tem que trocar a ordem das tabelas depois, porque eles aprendem tão rápido pelas posições, e por isso que a criança do espectro normalmente é muito boa no jogo da memória. Você tem que testar se essa aprendizagem está de fato correta. Então, aproveite isso. Ele é bom em correr, ele é bom em pular. Então, faça brincadeiras que ele seja bom, né? E aí vai ser visto pelo grupo, tá bom? E outra coisa, se é um adolescente, normalmente ver o que o pessoal está fazendo, o filme que o pessoal está vendo, o aplicativo que as crianças estão jogando, e aí para esse assunto, porque no adolescente, hoje ela está com 12, né? Mas ainda é uma criança de 8, 9 às vezes, para algumas coisas, né? Para alguns comportamentos. Mesmo fazendo lá potenciação, radiciação e já está entrando nas equações, graças a Deus, super bem. Mas assim, é uma criança às vezes não, né? Tem atraso de desenvolvimento. Então, no caso da minha especificamente, às vezes a conversa não é contextualizada ao que o pessoal está falando lá de outra coisa, né? Então, é interessante você fazer esse ajuste. Então, esse mediador, e aí quando é um estudante de licenciatura, como ele é mais novo, ele conversa com o grupo, e o grupo pode dar esse feedback para ele, coloca ela para jogar tal coisa, vamos jogar tal coisa, bota ela para aprender isso, tal coisa, e aí daqui a pouco tá todo mundo, o pessoal tá ouvindo essas músicas, você não vai deixar uma criança com 12 anos ouvindo patati patatá, né? Você tem que botar ouvindo o que as crianças da idade e os adolescentes da idade vão estar ouvindo, tá bom? Fazendo uma filtragem aí, obviamente, porque tá complicado o mercado fotográfico, mas enfim, fazer esse ajuste da idade, tá bom? E última coisa que eu acho que vocês não vão gostar muito, o mediador tem que fazer de tudo para ser mandado embora, né? Ele tem que fazer de tudo para não ser mais necessário. E aí, isso que eu digo, não é você mandar embora, é ir mediar outra criança, ir mediar outro adolescente, porque isso é sinal de que você fez um bom trabalho, né? Mas tem que ser mandado embora porque a criança não precisa mais de você, né? Isso realmente é uma realidade que a gente, quando está com a criança no espectro, precisa de mediação, a gente às vezes nem imagina, mas pode acontecer, né? Em algumas matérias hoje eu já faço, porque se a criança funcionaliza bem na sala, essa adaptação chega e tal, você pode fazer o que a gente chama de uma mediação à distância,
e aí a mediadora está mediando outras crianças, e é muito legal. Normalmente tem turmas com mais de uma criança laudada. E aí as escolas disponibilizam um mediador para a sala inteira. E eu vejo mãe reclamar, eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque a criança não se vê como a única que precisa de mediação, né? Que precisa de ajuda, né? O grupo todo, um grupinho, um subgrupo da turma, né? Um grupinho da turma, subgrupo não, porque a gente imagina que é inferior, mas não, um grupo menor da turma precisa, não é só ela que precisa de uma só que precisa de mediação. Então, quando tem mais de um laudo na turma, é bem interessante, porque você consegue fazer essa ajuda e essa mediação de mais de uma criança. Então, pedir sim, trabalhar sim, acreditar sim que tem as disciplinas que a criança é forte, que o adolescente é forte, que você o funcionalizou até sim fazer essa mediação à distância, seja ela à distância dentro do grupo ou à distância já trabalhando mais na parte da adaptação. E aí, se é o de licenciatura, já digo logo que quem entra na licenciatura, na mediação e começa a fazer uma adaptação já tem emprego garantido, tá? Porque todo mundo vai querer que você faça a adaptação do restante da escola, e aí você vai virar referência nisso. Então, é uma forma de você se especializar, né? E são os recados que eu tenho para hoje, tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Grande abraço a vocês, fiquem com Deus, mandem os comentários, mandem as suas dúvidas. Muito obrigada pelo feedback que eu estou recebendo, tanto aqui quanto lá no Instagram, Adaptação na Prática TEA. E um beijo grande a todas vocês. Fiquem com Deus.